Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, está escrito assim na palavra do Senhor. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar. Soberano Deus e Pai, novamente em sua presença, com palavra já diante de nós, pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo ministre cada vida, cada alma, cada coração que aqui está. Assim, nós pedimos que o Senhor glorifique o teu nome sobre a nossa vida e nos conforme a imagem de Cristo. Pedimos ao Senhor que esta palavra possa alcançar lugares aonde não tem sua palavra, alcançar corações que estão distante do Senhor. Que esta noite o Senhor venha agir sobre o teu povo. Assim nós pedimos e cremos. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, estamos aqui e a palavra aqui é uma mensagem expositiva. A oração é sobre descanso, essa exposição desta noite. Quantos irmãos que já oraram, já repetiram estas palavras aqui? Eu cresci fazendo isso. Eu aprendi desde berço sobre esta oração. Quantos que oram, irmãos, e nem sabem o que estão falando, mas com essas verdades em mente, vamos começar a nossa jornada esta noite na palavra de Deus, através do Pai Nosso. Quantos que estão aqui esta noite, queridos e amados irmãos em Cristo, e cresceram falando estas palavras, usando talvez repetidas vezes e sem saber o que estava falando? Esta noite, eu quero considerar apenas a segunda parte deste versículo, aonde está escrito Pai Nosso que estais nos céus. Tudo que nós olhamos para baixo aqui são pedidos, palavras de gratidão, são busca por este amado Pai Nosso que está no céu. Eu quero considerar este nome nesta mensagem. Todo o que nós falamos do restante, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não nos deixe cair em tentação, são pedidos, são súplicas, estamos rogando, pedindo, clamando. Pai nosso que estais nos céus. Essas 6 palavras não formam nenhuma frase completa. Pai nosso que está no céu. Não forma sequer uma frase completa, mas contém uma riqueza de verdades, cujas profundezas não pode ser sondada e cuja extensão não pode ser medida. Quando você diz Pai nosso que está no céu, parece uma frase incompleta, mas são palavras tão profundas. Jó, por exemplo, eu uso sempre a fala de Jó, 42. Eu falei de coisas que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não posso explicar. As palavras de Jó, irmãos, ela demonstra de fato que eu e você vamos viver nessa terra por longos anos, permita Deus, quem sabe eu passe dos 100 anos. Talvez você vai voltar aqui e quando eu estiver 99, 100 anos, você vai vir e perguntar: quem é? Você já conseguiu medir a grandeza do Todo-Poderoso, do Pai Nosso que está no céu? A resposta seria a mesma que Jó deu. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Tu perguntaste: quem é este que sem mandamento
que sem conhecimento, melhor dizendo, encobre os seus planos da verdade. Falei de coisas que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Dissesse: escute, porque eu vou falar. Farei pergunta e você me responderá. Então te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. Ou seja, me arrependo no pó e na cinza. Jó entendeu, irmãos, que não se pode medir a grandeza de Deus. Não podemos, irmãos, em uma pequena fala, em um pequeno gesto, ou o maior gesto que você puder, dizer: eu entendo Deus. Ninguém pode sondar os pensamentos do Senhor, a não ser o Espírito Santo. Eu e você não temos como medir a grandeza do Senhor. Quando falamos Pai nosso que está no céu, irmãos, esta fala é tão profunda, louvado seja o nome santo do Senhor, cujas profundezas não se pode ser sondada e cuja extensão não pode ser medida. E elas nos ensinam a preciosa e poderosa verdade de que a oração é sobre descansar. Nós falamos dessa palavra, descansa no Senhor, e nem sabemos o que estamos falando. Quando nós falamos descansa no Senhor, em outras palavras, nós estamos dizendo: você tem um Deus grande, você tem um Deus poderoso, você tem um Deus que é o Deus dos impossíveis. Você tem um Deus que está acima de todas as coisas e é o seu Deus que tem as rédeas da história em suas mãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Descansa no Senhor, está dizendo: ore, entregue nas mãos do Senhor e Ele tudo poderá fazer, mas descanse. Em outras palavras, Pai nosso que está no céu, louvado seja o nome santo do Senhor. Quem é Ele? O construtor, louvado seja Deus, o edificador de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, aquele que fez eu e você respirarmos, aquele que do nada fez tudo acontecer, louvado seja Deus, aquele que quando não existia nada, o eu sou o que sou, aquele que era, continua sendo o mesmo, nunca mudará, Ele é eterno, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu estou sentindo a presença de Deus para ministrar essa palavra ao seu coração. Talvez você veio aqui sem saber o que é isso. Pai nosso que está no céu, foi Ele que nos trouxe aqui esta noite, louvado seja o nome santo do Senhor. E quantas vezes eu e você não conseguimos ver o operar de Deus sobre a nossa vida, mas esta palavra, Pai nosso que está no céu, observe comigo a mensagem poderosa e preciosa contida nessas 6 breves palavras. Pai nosso que estais no céu, elas falam sobre um relacionamento. Sim, Pai nosso. Eu não posso dizer algo nosso se eu não tenho, nosso se não é meu. Nosso está dizendo, está junto de nós, não é Pai meu que está no céu, é Pai nosso. Logo, se oramos e falamos Pai nosso, eu estou em concordância com você que congrega em outra denominação. Oh, irmãos, que maravilha! Louvado seja o nome santo do Senhor. É um Deus universal. É um Deus que está em todo lugar, em todos os corações, um Deus presente, onipotente, onisciente, que habita em todo ser. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Trata-se de um relacionamento. Deus é chamado de Pai Nosso. Que verdade preciosa! Eu e você adoramos o único Deus, ou deveríamos adorar o único Deus, o Criador e Formador de todas as coisas, aquele que formou o céu, aquele que formou a terra, aquele que formou as estrelas, aquele que formou todo este lugar que nós olhamos, aquele que fez o estelar, aquele que colocou o sol para brilhar o dia e a lua para brilhar a noite, as estrelas que acompanham, aquele que colocou vida em nós, aquele que gerou a mim e a você no ventre da nossa mãe, aquele que com uma mão no destro escritor escreveu a minha história e a sua e contou todos os nossos dias. Onisciência, louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha, irmãos. Pai nosso, quando você aí do outro lado respira,
Quando você aí do outro lado tem vida, louvado seja o nome santo do Senhor, esse Pai também é seu. Se eu e você adoramos em espírito e em verdade, porque Ele é espírito, logo o mesmo Deus que está em mim também habita em vós. A minha paz vos dou, louvado seja o nome santo do Senhor. Um Deus potente, um Deus maravilhoso, e este é o fundamento que podemos nos aproximar dele em oração. No entanto, uma verdade que não devemos tomar levianamente. Falar que temos Deus, será que professamos? Será que há uma profissão em nós, da nossa fé? Quando eu digo profissão, é professar, denunciar o que está em nós, se é santo, se é justo, se é reto, se provém do Senhor, se habitamos aquele. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Logo, Pai nosso que está no céu, estou dizendo: Senhor, eu moro no Senhor, eu habito no Senhor, eu me refugio no Senhor, eu escondo no Senhor, eu descanso no Senhor. Ele é meu Pai, Ele é o seu Pai, é o nosso Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Deus criou o homem à sua imagem, Ele se tornou o Pai da raça humana, e então por criação. Mas quando o homem caiu no pecado, recebeu um novo Pai. Agora, a única maneira de alguém experimentar a paternidade de Deus é através do novo nascimento. Precisamos nascer no Espírito, ser salvos por sua graça e lavados em seu sangue. Caso contrário, não temos o direito de chamá-lo de Pai. É duro isso, mas é a verdade da palavra de Deus. Todo aquele que é nascido de novo, constituído como um filho, herdeiro por causa de Jesus, herdeiro porque está salvo pela graça, ou seja, um favor imerecido. Mas quando o novo nascimento acontece, somos imediatamente adotados em sua família. Lá em Romanos 8,15, em Gálatas 4,5 e Efésios 1,5 vai dizer isso. Ao sermos salvos, nos tornamos filhos de Deus. Ao sermos salvos, ao reconhecer a voz do Senhor nos chamando, nos rendemos a Ele, entregamos a nossa vida ao Senhor. Agora sim, Pai nosso que estás no céu. Agora sim, temos um Pai que por intermédio de teu Filho nos salvou, nos limpou, nos adornou. Ou seja, o Filho, esse novo relacionamento, abre o caminho de acesso à sua presença como nosso Pai. Por isso a Bíblia diz: ninguém vai ao Pai se não for por intermédio do Filho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. A maioria de nós, irmãos, às vezes oramos e nem estamos na presença do Senhor. Por isso a importância de se pregar genuinamente a palavra de Deus. Quantas vezes, ou parte das pessoas que aqui estão, oraram até hoje e nem sabe se estão na presença do Senhor. Estão com o título de crente, mas não examina a Escritura. Talvez a sua vida de ponta cabeça, já orei incessante vezes, mas a nossa oração ficou nesse telhado, não saiu daqui, não saiu de um quarto, porque precisa de uma reconciliação, precisa entregar a vida ao Senhor, precisa ser redimido. Aleluia. Um homem em necessidade orava a Jeová Jiré: o Senhor proverá. E assim somos eu e você. Nós precisamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Deus em quem eu confio. Bem, mas eu estou aqui esta noite para dizer, assim como a palavra de Deus e o Jesus que nós adoramos ensinou seus discípulos a orar, esta noite o Senhor também está falando conosco exatamente sobre o assunto. Ele instruiu a esquecer fórmulas e nomes complicados e simplesmente chamar de Pai. Lá naquela época se chamava tantos outros nomes, colocava-se Jeová, tantos outros nomes. Chame de Pai,
Pai nosso que está no céu. Que bênção! Não precisamos decifrar qual o nome de Deus para usar. Podemos simplesmente correr para o nosso Pai e chamar a Ele, Pai nosso que está no céu. Eu não sei a dificuldade que você está vivendo, o que você está passando, mas a primeira coisa que você e eu devemos fazer é olhar se de fato nós estamos na presença do Senhor, se estamos na sombra do Altíssimo, se estamos debaixo da sua proteção, se estamos, irmãos, adotando para nós a graça de Deus, se estamos nos voltando para Deus e pedindo perdão para o Senhor, se o nosso coração está com as portas abertas para receber o Espírito Santo de Deus, porque somos adotados por intermédio de Cristo Jesus. Eu e você estamos mortos nos delitos dos nossos pecados, mas a aliança que é Cristo nos uniu novamente diante do Pai, e você passa a receber graça, eu passo a receber graça, passamos a receber misericórdia e perdão, e essas misericórdias a Bíblia diz que são infinitas. Deus terá misericórdia de você e de mim, se hoje admitirmos Ele como nosso Pai, e de fato, como em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pode descansar na sombra do Onipotente. Ele é o guarda fiel do seu povo, louvado seja o nome santo do Senhor. Como Deus é o nosso Pai, Ele nos carrega em seu coração e tem nossos melhores interesses, ou melhor, Ele tem nossos melhores interesses em mente. Muitos homens podem gerar filhos, mas nunca paterná-los. Deus não apenas nos faz nascer em sua família, mas tem a vontade, os recursos e a capacidade de cuidar de todos nós. Pai, Ele prometeu nos sustentar, suprir e cuidar de nós, até eu e você chegarmos em sua glória. Ou seja, eis que estou convosco todos os dias da vossa vida, eu os sustentarei, eu os esforçarei, eu os darei vigor, eu serei o auxílio, eu serei ajudador, eu serei aquele que estende a mão. Se passares pelo fogo, não te queimará, se passares pela água, ela também não te submergirá. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque estou convosco, a minha vara e o meu cajado te consola. Prepararei uma mesa na presença dos vossos inimigos. Ou seja, claro que isso, primeiramente, esta vertente de Salmos 23 leva ao Senhor Jesus Cristo, mas aquele que tem Deus como Pai, louvado seja o nome santo do Senhor, não tem medo da morte, não tem medo da vida, não tem medo da enfermidade, não tem medo do desemprego, não tem medo da circunstância, não tem medo da dor, não tem medo da luta, não tem medo da cara feia, não tem medo da perseguição, não tem medo da inveja, não tem medo da mentira, não tem medo da hipocrisia, não tem medo da fofoca, não tem medo da perseguição, porque a tua vida é Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E tem um Pai assentado na glória, aonde sonda o meu, o seu e o nosso coração. Ele está cuidando de tudo, tem as rédeas da história em suas mãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você, assim como eu esta noite, chamá-lo de Pai, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos dizendo: eu quero ser obediente à tua palavra, eu quero viver a sua justiça, o teu caráter em mim. Eu quero pregar a tua palavra e mostrar, Senhor, o Senhor no meu coração. Canta, Senhor, na minha alma, louvado seja o nome santo do Senhor. Uma vida entregue, louvado seja o nome santo do Senhor. Há um nome nas mãos daquele que tudo pode, um nome que está acima de todo nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pai nosso que estais no céu, louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus, nós podemos descansar no Senhor. Graças a Deus, nós podemos descansar neste relacionamento. Pai nosso, nós podemos descansar, sabendo que quando chamamos, Ele nos ouve porque nos ama e se importa com o que enfrentamos. Ele é o nosso Pai e nos chamou à sua presença. Você não está servindo um Deus que é mudo? Você não está servindo um Deus que é surdo? Você não está servindo um Deus que precisa você ir lá e limpá-lo? Você não está servindo um Deus que não serve para nada? Não.
você está servindo um Deus e chamando Ele para você, atraindo o Senhor para você. Pai nosso que estais no céu, é um relacionamento, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele esteve presente no seu nascimento, Ele esteve presente no seu crescimento, na sua formação. Ele, mesmo que nós não vimos antes e passamos a conhecê-lo depois, mas Ele estava lá te chamando, Ele estava lá, oh irmão, que palavra gloriosa, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele estava te assistindo quando você passou as dificuldades da sua vida, quando você enfrentou um luto, quando você se sentiu decepcionada, quando você se sentiu decepcionado, Ele estava lá, louvado seja o nome santo do Senhor, agindo sobre a sua vida. Mas eu e você, como cegos que estávamos, coxo, aleijado, paralítico, sem ouvir, não percebemos o Senhor, mas Ele estava lá. Graças a Deus, hoje eu posso chamá-lo Pai nosso que está no céu, louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha, irmãos, que maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus, nós estamos conhecendo o nosso Pai todos os dias, e Ele nos ouve, porque nos ama, e se importa com o que nós enfrentamos. Não é como, talvez, um pai terreno. Eu sou um pai terreno, eu tenho minhas dificuldades, tenho os meus limites. Não que eu não possa ouvir os meus filhos, mas nem sempre eu posso atendê-los. Como alguém que chega num pai, compra isso para mim. Eu tenho o costume de ficar muito triste. Falo, não posso, filha, não posso, filho, fazer isso, porque eu sou limitado. Não dá, mas quando o pai tiver dinheiro, o pai compra. Às vezes chega o dinheiro, a gente esquece. Deus não é assim. Ele pode até te dar um não, mas o não é a maior consolação que eu e você podemos ter. O não de Deus é a melhor resposta para nós, porque o Senhor sabe que aquilo vai fazer mal para nós. O pai, como eu e você terreno, não é assim. Nós falamos o não, arrumamos um jeitinho e até mentimos, porque não queremos fazer aquilo, mentimos. O pai não tem dinheiro, não é assim, Marcelina? Hoje não dá. Deus é verdadeiro, Ele não dá e ainda fala para nós porque não deu. E naquele momento nós não entendemos. Esse é o Pai nosso, aquele que olha para nós, para o nosso coração e fala: filho, não tem jeito. Se eu fizer isso, você vai embora. Se eu fizer isso, você não vai valorizar mais a minha palavra. Para ser o seu pai, eu preciso te dar descanso. Louvado seja o nome santo do Senhor. E você precisa querer em mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele nos chama em sua presença e nos adverte, nos admoesta, nos ensina. Ele fala sobre uma realidade. Sabe, você é limitado, o seu coração se prende a coisas. Então tem horas que eu preciso dar uma segurada, senão nós vamos longe. Quando nós olhamos Pai nosso que está no céu, esta fala sobre uma realidade, que as palavras e estais, está dizendo, está cheia de glória e de maravilha. Estais, Pai nosso que estás no céu, Ele não está sozinho, Ele está cheio de majestade, cheio de glória e maravilha. Elas nos lembram que servimos a um Deus que existe, e Ele não é um fruto da nossa imaginação, não. Há frutos que são gerados pelo teu Espírito. A pessoa do Espírito Santo não está sozinho. Quando nós olhamos para Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, não estava sozinho. Ele estava acompanhado de glória, de maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor, de majestade, de santidade. A fé na existência de Deus é o próprio fundamento para que nos aproximamos dele. Esse versículo, louvado seja o nome santo do Senhor, tão pequeno, nos ensina que devemos crer que Ele existe e que ouve e responde às nossas orações. Se você faz ao contrário, a sua oração será em vão. Precisamos conhecer a quem nós nos desdobramos. Eu sou grato por servir a um Deus que tudo pode. Eu não sei você. Você é grato por servir um Deus que tudo pode? Você é grato
por servir ao Deus que tudo pode e que tem você sobre as mãos dele. Eu sou o que sou, louvado seja o nome santo do Senhor. Pai nosso que está no céu, eu sou o que sou. Ele não habita no passado nem no futuro. Deus não está preso a um tempo, Deus está sempre no agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Seu futuro, o seu passado são presentes para Ele. Ele vê, conhece, compreende tudo e Ele sabe suas necessidades mais profundas, até as ocultas do seu coração, e pode agir sobre todas elas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, querida igreja, para encerrar esta mensagem, eu não sei o que você está vivendo, mas se você tem alguma coisa oculta que não conta para ninguém, uma dor, um passado, uma angústia, uma tribulação, uma provação que você está vivendo, um espinho, tenha certeza que Deus conhece todo o seu deitar e o seu levantar. O Pai nosso que está no céu sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor, e Ele vai agir sobre a nossa vida. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.